Apocalipse, capítulo 2, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas mais, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é uma mensagem aos pastores na Igreja do Brasil. Pois bem, meus irmãos, o texto começa dizendo ao anjo da igreja, uma mensagem chamando um pouco mais a responsabilidade do líder da igreja. Existem teses que falam que está escrito aqui ao anjo da igreja para mistificar. Outros já dizem que está escrito aqui ao anjo da igreja porque o apóstolo João viveu numa época em que se deixasse muito claro que ele estava escrevendo algo da parte de Jesus, com, digamos assim, um aval de Cristo, aquelas informações não chegassem aos seus destinos. E, bom, anjo significa mensageiro, mensageiro da igreja, é o seu líder, é o pastor, é aquele que está ali da parte do Senhor para organizar, para guiar o povo debaixo da autoridade de Jesus. E essa é uma mensagem para você, pastor, para você que é líder, para você que tem uma função de apacentar as ovelhas de Cristo. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Você vê que no versículo 2 e no 3, que são os seguintes do que acabei de ler, Jesus ele vai te dar elogios. Ele fala assim: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas mais, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. A minha mensagem é para você, líder, pastor, servo de Deus, filho do Senhor, que tem visto essas coisas horrendas que têm acontecido na nação brasileira, essas coisas abomináveis diante de Deus, e tem colocado cada líder, cada um que se diz apóstolo, que se diz profeta, que se diz ungido, que se diz arcanjo de Deus, que se enche de título. Você tem colocado estes à prova e tem provado diante das Escrituras que eles são falsos profetas, são falsos apóstolos, são falsos pastores, enganadores, e estão fazendo do evangelho um negócio. Essa mensagem é para você, que tem feito um trabalho árduo, um trabalho poderoso, na direção do Senhor, um trabalho que exige de você perseverança, um trabalho que é árduo, mas Jesus ele está vendo, Jesus ele está reconhecendo isso, e Jesus ele está se alegrando com isso também. Isso é uma coisa que ele aprova em você, pastor, servo, homem de Deus. Isso é uma coisa que ele não quer que você perca. Jesus ele não quer que você persiga nenhum outro líder, nenhum outro pastor, nenhum outro líder, nenhum outro que
esteja fazendo o nome dele negócio para que você venha se promover. Ele não quer que você pegue o nome desses pastores famosos e coloque como um título de algo na internet para você se promover. Ele não quer que você comece a falar deles na tua igreja para você criar uma seita, não. Ele quer que você coloque a prova. Assim como Paulo falou lá em Efésios. Para detectar as obras infrutíferas das trevas e condená-las. Para que o povo não seja enganado. Tens perseverado, suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Eu sei, meu irmão, meu amigo, que tem sido difícil, que tem sido árduo, que talvez em momentos você queira largar tudo, mas não largue. É por Jesus, é pelo Evangelho, é pela santidade ao Senhor que você está fazendo isso. Eu sei que é difícil, mas suporte o sofrimento. Lembre-se da mensagem que Jesus deixou, que ele nos daria bom ânimo, pois ele sabia que passaríamos aflições. Mas ele diz, eu venci o mundo. Veja bem, não é porque ele venceu que a gente vai vencer. Nós temos bom ânimo porque ele venceu o mundo e nós andamos nessa vitória que ele teve sobre o pecado e sobre o sistema falso da religião falsa que domina sobre a nação brasileira. Entretanto, o texto diz, tenho contra ti, agora vem o erro, que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Meu irmão, meu amigo, pastor, servo de Deus, lembra de onde você caiu. Recorda do teu primeiro amor. Quando o texto diz primeiro amor, não é uma simples coisa. Ele não está querendo dizer que você amava mais e agora ama menos. Não é isso. O amor é uma coisa só. Mas o que o texto está dizendo é que quando nós ingressamos no Evangelho, quando Jesus ele nos converte, ele nos chama, ele nos capacita e a eleição se torna algo verdadeiro em nós, quando nós estamos no caminho, lá no início nós temos aquela intimidade com Deus, nós o buscávamos, orávamos e lemos as Escrituras com um prazer imenso. Nós orávamos pela nação brasileira, ainda não tínhamos a ideia da responsabilidade que estava sobre nós, mas amadurecemos no Evangelho e sentimos essa responsabilidade caindo sobre nós. Então ficou algo mais voltado para a questão da servidão do que da filiação. E Deus ele não nos chamou apenas como servo, mas como filhos dele. E um filho tem uma intimidade com seu pai, tem um amor tão puro. E é esse amor que ele está mandando você se lembrar. É esse amor, esse primeiro amor que você tem com ele, que você teve com ele, que ele exige que você retorne a ele. Ele diz, olha, recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Meu amigo, meu irmão, o pecado ele faz divisão entre homem e Deus. Quando você deixa o pecado te dominar, quando você se dedica à prática do pecado, a intimidade, o prazer que você tinha de estar com Ele vai se esfriando. Aquela leitura, sabe, para você conhecer mais do teu Deus, aquela oração. Você foi chamado por Deus, meu amigo pastor, meu amigo, meu irmão.
Fomos todos chamados por Deus, independente do ministério que Ele colocou dentro de nós. Seja um ministério mais aparente ou não, mas somos filhos. Lembra-te, porém, de onde você caiu e arrepende-te. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio, diz o Senhor. Esses nicolaítas eram os que defendiam a libertinagem, o paganismo. E você, essa mensagem é para você hoje, pastor, que tem essas características, que está numa igreja, que lidera uma igreja, que pastoreia uma igreja, que está na responsabilidade de irmãos que estão vivendo esse momento. Deus manda você voltar e se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Assim diz o Senhor, Amós 8:11. Eis que nos últimos dias eu enviarei fome e sede, não de comida, tampouco de bebida, mas de ouvir a minha palavra. Estamos num momento hoje de escassez do Evangelho, em que se você, pastor, desanimar, o Senhor de alguma forma vai cobrar de você. Pois foi algo que Ele botou na tua mão, seja aparentemente grande ou pequeno, para Ele é grande, porque o que Ele faz é grande. E para nós, que somos filhos dEle, somos cristãos, servos dEle, nós devemos considerar tudo que Ele faz grande, ainda que aos nossos olhos não pareça. Jamais tente usar o Evangelho, o ministério, para se promover. Ande sempre em amor, com amor, porque sempre a glória é para Ele. Abomine sempre o paganismo, as seitas, abomine os falsos apóstolos, abomine a libertinagem, abomine, pois quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós vamos voltar a ter aquela intimidade que Adão tinha. Então eu te chamo hoje, pastor, a um compromisso sério de oração com Deus. Jejum, palavra, evangelho, santidade. Mateus capítulo 5 diz assim: bem-aventurados limpos de coração, pois esses verão a Deus. Limpe o teu coração diante do Senhor. Seja um desses verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Pare de se preocupar com aquilo que é terreno e se preocupe com aquilo que é do reino de Deus. Mais uma vez eu te chamo, meu irmão, seja pastor ou não que esteja ouvindo essa mensagem, esse sermão. Volte à prática da oração, volte à prática do jejum, volte à prática da dedicação das Escrituras. Momentos difíceis virão sobre a nossa nação. Momentos difíceis. Vamos orar e pleitear, prantear diante de Deus por um avivamento. A nação está em um pecado muito grande, sabemos disso. A nação está inundada de pecado, mas aonde abundou um pecado, superabundou a graça. Pastor, filho de Deus, irmão, evangelista, não importa quem esteja ouvindo esse sermão, essa mensagem, importa que haja em ti o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Importa que imitemos Paulo, assim como ele imitou Cristo. Importa que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Importa que andemos na presença de Deus para andarmos em santidade. Vamos nos esforçar, vamos nos dedicar a Deus. Pois o que Ele tem contra nós hoje é que caímos do nosso primeiro amor. Vamos recordar de onde nós caímos
e nos arrependermos. Eu te convido, servo de Deus, filho do Senhor, a se arrepender dos teus pecados. Sim, a se arrepender novamente, mais uma vez. Mas um arrependimento puro e sincero. Seja de um grande ou de um pequeno pecado, mas se arrependa, chore pelos teus pecados e volte-se para Deus. Assim como Moisés, quando o Senhor o chamou, e Moisés fala assim: virarei para lá e verei essa grande visão. O Senhor te chama, vire-se para Ele, para enxergar o que Ele está direcionando nos nossos tempos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja conosco. Senhor, que o Senhor venha penetrar dentro dos corações que ouvirão essa mensagem, dentro dos corações que, ainda que não ouçam essa mensagem, esse sermão, mas dentro dos corações que precisam e reconhecem pela tua capacidade que precisam se arrepender. Pai, nos perdoa, pois temos falhado contigo. As Escrituras dizem que o pecado faz divisão entre nós e o Senhor, e que ele seja jogado por terra. Que o Senhor nos dê forças para vencer o pecado, encurralá-lo e jogá-lo para fora e manter o nosso coração limpo diante do Senhor. Precisamos disso, meu Pai. Precisamos da tua força em nós. Que o Senhor nos abençoe, Pai, por esse sermão, por essa palavra, por essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.